Olá você, seja bem-vindo à nossa página, ao nosso canal. Eu sou o Domênico Honório e teremos alguns momentos aqui nesse canal que compartilharemos algumas ideias sobre música, sobre cultura, sobre artes de uma maneira geral. É um prazer ter você aqui nos visitando. No nosso primeiro bate-papo, na nossa primeira conversa, eu gostaria de falar sobre cultura, que é uma palavra hoje tão desprezada, tão deixada de lado. O que é cultura? Cultura é um conjunto de elementos que identifica um cidadão em uma comunidade. É um conjunto de elementos como as leis, como a música, como as artes de maneira geral, como os costumes. Nós somos o que somos hoje porque temos uma bagagem cultural, porque temos uma história cultural na nossa vida. Ninguém é o que é simplesmente porque é. Tem uma vivência cultural que influencia na vida de cada cidadão. A cultura ela diferencia pessoas de raças e de povos. Para dar um exemplo mais prático, o samba é um elemento cultural extremamente brasileiro. Então qualquer brasileiro se identifica com essa vertente musical que é o samba. Enquanto que um português, ele vai se identificar com um elemento musical muito forte na cultura portuguesa que é o fado. O samba não tem uma importância tão grande para o português como tem para o brasileiro. Assim como o fado não tem uma importância tão grande para o brasileiro como tem para o português. Isso são elementos que são transmitidos através das gerações. E isso tem a ver com a bagagem cultural de cada um. Por que eu gostaria de falar de cultura? Porque hoje, com o acesso que nós temos à informação, nós negligenciamos a nossa cultura, negligenciamos as nossas raízes e deixamos algumas coisas importantes na nossa formação de lado. Olha um exemplo interessante. Surgiu um boato nas redes sociais que na nova reformulação da grade curricular, as aulas de educação artística, filosofia, sociologia e educação física vão ser banidas do currículo escolar. Se isso acontecer, segundo as informações, isso não é verdade, mas se isso acontecer, o brasileiro deixa de perder uma parte da sua identidade. O que acontece hoje é um descaso com a nossa cultura, é um descaso com os elementos que nos identificam como seres e como brasileiros. E infelizmente nós nos acostumamos com esse descaso e isso se transforma num outro ponto que eu gostaria de chegar, que é a cultura do descaso. É quando nós não nos importamos com o que estamos fazendo. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas porque está na moda, porque outras pessoas fazem, ouvimos alguns estilos musicais que não tem nada a ver com a nossa identidade, usamos alguns estilos de roupa, temos alguns comportamentos que não condizem com a nossa identidade. Então nós deixamos a nossa identidade cultural totalmente em descaso. E isso, trazendo para o lado da música, é uma coisa muito mais abrangente. Hoje, infelizmente, nós ouvimos, tocamos e trabalhamos com alguns estilos musicais que não tem muito a ver com a nossa cultura brasileira. A minha proposta é fazer um resgate da nossa cultura, do que nós somos em essência. Deus, ele nos criou como indivíduos e todo indivíduo carrega uma bagagem cultural. Eu gostaria que você refletisse sobre qual a cultura você está inserida, em que cultura você está inserida, quais os elementos culturais, de onde vêm esses elementos que você está inserido, como é a sua vida em relação a todos os costumes, as coisas que você gosta, se isso reflete exatamente quem é você ou se você simplesmente está acompanhando uma onda. Um momento de reflexão. Nesses nossos bate-papos, nas nossas conversas, nós vamos falar muito sobre isso, sobre cultura, sobre o que eu sou, sobre o que a minha sociedade me impõe e o que eu sou na sociedade. Se você gostou do nosso vídeo, você pode deixar um joinha, você pode deixar o seu comentário, você pode fazer perguntas que, na medida do possível, eu vou tentar responder. Nós teremos outros encontros. Como minha formação é musical, nos próximos encontros eu vou falar sobre música. Então você pode esperar que teremos muito assunto para conversar, ok? Muito obrigado. Deus abençoe vocês.